Vamos falar novamente sobre a prisão do ex-jogador Jô, ídolo do Corinthians. A informação que nós recebemos é que ele foi preso agora há pouco no aeroporto de Cumbica, isso em Guarulhos. Informações do advogado do Jô são de que ele saiu de Belo Horizonte e veio a São Paulo para vender um imóvel para pagar pensões atrasadas. O Jô estaria devendo pensão alimentícia para 4 filhos, porém, havia 2 mandados de prisão contra ele, referentes a dívidas de pensão do filho que ele tem com a Sâmia Luede e com o filho que ele tem com a Maiara. A Sâmia mora lá na Bahia e vai conversar comigo ao vivo agora. Por favor, eu quero o contato da Sâmia. Ela disse que vai conversar com o Balanço Geral. Essa é a prisão do jogador Jô. Ele está sem clube agora? Sem clube. Ele já jogou no último clube dele, foi o Amazonas. E ele tem 9 filhos. Ele já teve passagem por vários clubes. Jogou no Everton da Inglaterra. Já jogou na seleção. No Manchester City, no Atlético Mineiro, no Corinthians. Jogou nos grandes clubes do Brasil. Olha, um grande jogador na seleção brasileira. Jogador da seleção brasileira. Ganhou muito dinheiro, né? Muito. Será que ele está tendo problemas financeiros agora? Possivelmente. Para quem tem 9 filhos, é uma situação super delicada. Você sustentar uma família com 9 filhos, pagando pensão. Já foi preso algumas vezes por não pagamento de pensão. E agora, mais uma vez, volta à cadeia, né? Quanto tempo que ele vai ficar? Porque o advogado dele disse o seguinte: poxa, mas ele só veio a São Paulo para vender um imóvel para acertar essas pensões que ele está devendo. Entretanto, para a justiça isso não importa, né? Não, porque a justiça expediu o mandado de prisão já há algum tempo. O correto seria, antes de expedir o mandado, ir lá conversar com o juiz. Como ele é reincidente, nessa altura do campeonato, não, tem que... E sabe que o único caso que dá prisão mesmo aqui nesse país rápida, o que é? Pensão alimentícia. O Jô já ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Ele está com problemas financeiros agora ou não? O que está acontecendo com o ídolo do Corinthians? Ele está devendo pensão alimentícia para 4 filhos. 4 dos filhos que ele tem. Só que 2 filhos, ou 2 ex-companheiras dele, né, as mães, 2 mães, acabaram procurando a justiça. Não são todas, mas 2 mães falaram o seguinte: olha, Jô, eu não vou aceitar, você tem que pagar, ou então eu vou entrar na justiça. Nós até já mostramos isso na Hora da Venenosa. E que elas disseram para ele: nós queremos que você pague a pensão. Não adianta ficar aí falando que está com dificuldade e tal, você tem que pagar, até porque nós estamos tendo muitas dificuldades com você. E aí, não deu certo, né? Elas acabaram entrando na justiça. Vem cá, gente, eu tô com a Sâmia aqui agora. Eu vou aproveitar a tecnologia. Eu fiz uma ligação no celular, deixa eu limpar a tela aqui. A Sâmia vai aparecer. Ah, tá espelhando? Fica ótimo então, porque eu tô com o aparelho aqui na mão e nós estamos espelhando nessa tela. Sâmia, primeiramente, muito obrigado por conversar aqui com o Balanço Geral. De nada. Boa tarde, passagem. Boa tarde. Eu vou aproximar o telefone aqui perto do meu microfone, porque a gente vai pegar o áudio por aqui e você olha a imagem da Sâmia ali. Ô Sâmia, ele deve há muito tempo pensão para o seu filho? Já vai entrar no 6º mês. 6º mês? São 6 meses, Fora as outras prisões, né, que eu e meu advogado a gente efetuou, que já tinha um atraso também, aí ele pagou. Desde quando ele pagou esses atrasos, ele já vem atrasando outras vezes, né? É um menino ou uma menina que você tem com ele? É um menino. Tá, você não precisa falar o nome da criança, até para não expor a criança, tá? Mas a criança tem quantos anos? Tem 10 anos. 10 anos. E ele sempre ficou devendo pensão para você? É sempre uma dificuldade para receber ou é só de agora? Geralmente quando... antigamente não tinha dificuldade quando eu não estava na justiça. Depois que eu entrei na justiça, ele começou a pagar, certo? Né? Mas assim, sempre colocando muita dificuldade em tudo, né? Nos pagamentos e tal. Ele, na verdade, pagava porque ele era obrigado a pagar, né? Mas nunca, assim, foi por livre e espontânea vontade. E esses últimos meses ele tentou entrar em contato comigo, né? Mandou mensagem pedindo um acordo, pedindo, assim, que a gente tivesse uma relação legal por causa do nosso filho e tal. Só que ele, depois de que eu não aceitei o acordo, ele simplesmente parou de pagar a pensão e parou os contatos também, até com o meu filho, né? Há quanto tempo que ele não liga para o seu filho? Há quanto tempo que ele não liga? A última vez que ele falou com o meu filho foi
foi em março, que foi aniversário dele, que o nosso filho mandou mensagem para ele e ele respondeu. Eles chegaram a conversar, mas não tem tanto contato, não. É mais quando o meu filho procura ele, entendeu? Tá, você mora na Bahia, né? Quanto que ele tá devendo? Moro na Bahia. São 6 meses de pensão, né? O valor, assim, eu não posso falar, mas é um valor alto, que já vem se estendendo, né? E a gente ia procurando a justiça, só que ninguém achava ele. E ultimamente, como ele tá morando em BH, a gente sempre via ele nas redes sociais postando em festa, postando em balada, postando em shows, vivendo uma vida que ele sempre viveu, na verdade, né? E alegando que não tinha dinheiro para pagar a pensão. E eu já até vi postagens. Na verdade, eu não sei nem os detalhes eu nem sabia que ele tinha. Eu sabia que meu advogado tinha feito um mandado para os aeroportos, né? Que a gente achou que ele poderia querer ir para outro país. E aí a gente emitiu esse mandado nos aeroportos. Tá. E você está disposta a fazer uma negociação com ele ou não? Ele tem que pagar integralmente? Esse valor ele vai ter que pagar integralmente. Eu acho que não tem negociação nesse primeiro momento. Talvez um acordo nessa questão da pensão, mas a gente vê pela vida dele que ele inventa muita desculpa, né? Essa desculpa de que ele foi para São Paulo, vendeu um apartamento para pagar a pensão. Não acredito nisso, entendeu? Se ele não fosse preso, ele não estava nem aí também, entendeu? Porque ele já teve a oportunidade, ele tem meu telefone, ele tem a oportunidade de entrar em contato. Meu advogado, inclusive, outro dia ligou para ele e ele disse que não poderia falar, que ele estava muito ocupado, que ligasse para o advogado dele. Então, assim, não foi por falta de tentativa, né? Não é por falta de tentativa. As outras vezes que a gente efetuou a prisão também não foi por falta de tentativa de falar com ele, de resolver pacificamente. Só que chegou um ponto que já não, né? Meu filho tem estuda, meu filho tem a vida dele. Uhum. Eu até ouvi você já e vi você escrevendo nas redes sociais reclamando dos luxos que ele tem, dele andando de avião, de participando de festas caras, comprando roupas caras. Então é isso que mais te deixa indignada, é isso? Não, na verdade quem fez a reclamação foi a outra, foi a Maiara. Né? Eu não costumo expor muito minha vida nas redes sociais, nem falar. Foi a Maiara. A Maiara fez a mesma reclamação que você está fazendo hoje, então. É porque Maiara, ela tem mais contato, ela é de São Paulo, então assim, eu moro na Bahia, no interior, minha vida é mais tranquila, eu não fico expondo muita coisa, né? Hoje só que eu postei realmente que nem que postei a prisão, postei que realmente tinha acontecido uma coisa hoje que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que eu nem sei, na verdade, como foi, né? Meu advogado, ainda não sentei para conversar com meu advogado, porque eu acho que ele tá no processo lá do ato da prisão e tal, e ele tá negociando com o Jô, e aí só mais tarde para eu saber realmente como é que vai ser, entendeu? Se ele vai pagar, se ele não vai pagar. Ok. Eu fiz... Eu não acredito nessa história, não. Tá. Eu fiz essa confusão então porque eu lembro de ter visto uma ex do Jô reclamando que ele estava com muito luxo enquanto não pagava a pensão. Mas você está me dizendo que é uma outra ex-companheira dele. Para as pessoas que estão chegando agora aqui no Balanço Geral, só para eu fazer uma atualização, são 13 horas e 5 minutos, tem muita gente chegando aqui para assistir o Balanço. O Jô, ele foi preso no aeroporto de Guarulhos porque tem 2 mandados de prisão contra ele abertos, de 2 ex-companheiras. Uma delas é a Sâmia, que está aqui comigo, e ela diz que quer receber a pensão, por isso ela entrou na justiça. O Jô está devendo 6 meses de pensão para o filho dela. E para outra ex-companheira que também entrou na justiça, você sabe se o Jô está há 6 meses também devendo pensão, um pouco mais, um pouco menos? Eu acho assim, a gente tem uma relação, eu e a Maiara, né? A gente se fala, mas eu acho que é mais ou menos isso também. Acho que 5 meses por aí, eu acho, acredito. 5, 6 meses. Quantos filhos ele tem no total? Porque, na verdade, ele quer um acordo com as mães. E aí, quem não fez acordo com ele realmente parou de pagar a pensão, entendeu? Tá. Ele quis reduzir em quantos por cento? Ele quis reduzir muito, assim, muito a pensão. Só que a juíza negou o pedido dele. Ah, tá. Mas era o quê? Metade? Porque vê que ele realmente... Ele quis reduzir o quê? 50%, 60%? Você tem uma porcentagem de quanto ele queria? Ele quis reduzir mais ou menos... Desculpa, Sâmia, cortou. Olha, travou aqui a ligação.
Travou a ligação, nós estamos conversando com a Sâmia. Eu acho que a ligação vai retornar. Eu estou com ela na linha aqui. Cortou, travou um pouco aqui, Sâmia, não estou conseguindo te ouvir. A conexão tá ruim. Você falou de 60%? Isso, 60%, 70%. Tá. E quantos filhos ele tem no total? Ele tem 8 filhos. 8. São 7 meninos e... Tá bom. Isso. 8 ou 9? São 8. 8. Ok. 8. Sâmia, eu quero te agradecer, tá? Sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil, assim, a relação, né? Com os outros filhos. Sempre foi muito difícil. A única relação, assim, que ele tinha mesmo era com os da esposa, né? Da Cláudia. E aí... Que ele tinha convivência e tal. Mas, assim, o que eu espero é que tudo se resolva da melhor forma possível. Na verdade, né? Pensando dos meninos, que ninguém quer passar por uma situação dessa, né? Infelizmente, chegou a isso. Mais uma vez, né? Isso. E você ficou quanto tempo com ele? A gente não teve uma relação duradoura, não. A gente não teve uma relação. A gente não é igual a Maiara, que teve uma relação com ele enquanto ele estava casado, não. A gente se conheceu, a gente era amigo, a gente ficou, eu engravidei. Foi muito tranquilo a minha gravidez. Eu engravidei quando ele ainda jogava, que ele estava jogando na seleção brasileira, ninguém sabia do meu filho. Na verdade, as pessoas foram saber do meu filho com 10 anos de idade. Que foi a primeira vez que ele foi preso. Entendeu? Ô Sâmia, mais alguma coisa que você quer falar? Não, é porque eu não sei ainda dos detalhes, entendeu? Tá eu bom. não sei ainda me falaram agora há pouco. Eu ainda estou processando tudo. Eu espero que se resolva, né? E que ele pague. E que no futuro a gente tenha uma relação melhor, mas que seja feito tudo da melhor forma possível por causa dos meninos, né? Tá. Sâmia, eu quero fazer uma pergunta para você e eu vou te perguntar fora do ar para saber se você se sente confortável em dizer algo polêmico. E enquanto isso, eu vou colocar para os nossos telespectadores o que o advogado do jogador Jô falou. O que ele diz a respeito de tudo isso? Por favor, doutor Guilherme. Estou publicamente para informá-los que tínhamos ciência do mandado de prisão, a qual ele foi cumprido hoje pela manhã, em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Esse não pagamento, ele decorre de uma situação financeira, que hoje a situação ela é irreal, ela não condiz com a realidade do ex-jogador. E por fim, cabe ressaltar que o ex-atleta Jô, ele não foge da sua responsabilidade. Porém, essa responsabilidade ela tem que ser adequada à sua realidade. Estamos no ar agora, estamos no ar. É que eu conversei com ela fora do ar e ela pediu para que eu não falasse. Eu gosto demais de respeitar todos os nossos telespectadores e, obviamente, que os meus entrevistados também. Então, é uma coisa que é de curiosidade do público, mas a Sâmia não sente conforto em falar sobre isso, então eu não vou colocar no ar, tá? Eu só quero lembrar que é a terceira vez que o Jô é preso, né? Ele realmente tem uma dificuldade muito grande em cumprir com os acordos que ele faz com as ex-companheiras dele ou com as mães dos filhos. A Sâmia está aqui dizendo que não teve uma relação, a gente nem pode chamar de uma ex-companheira dele porque você nunca teve uma relação afetiva com ele, né? Mas vocês tiveram um curto relacionamento, vocês têm um filho e obviamente que ele tem as responsabilidades como pai e ele não pode se esquivar disso. O problema é que ele está se esquivando e por isso que ele volta para a cadeia pela terceira vez. Como que você se sente, você como mãe, como é que você se sente sabendo que o Jô está preso agora e ele é o pai do seu filho? E eu já me antecipo dizendo o seguinte, tá? Quando eu faço essa pergunta, eu em nenhum momento estou te colocando como se você fosse a culpada dessa situação. Todos nós sabemos que o culpado da prisão é ele é o culpado, tá? Mas eu quero entender esse sentimento de mulher, porque deve ser um turbilhão de emoções para você. Você está aí para defender o direito do seu filho, né, Sâmia? Porque muitas pessoas acham que é só dinheiro, mas não é só dinheiro, entendeu? Porque ele não tem uma criação, ele não chega junto como pai, então quem passa sou eu, né? Tudo quem faz do meu filho sou eu. Meu filho esses dias internou e eu tive que ir para o hospital, dormi no hospital sozinha com ele. Então todas as coisas que passam sou eu que dou educação, sou eu que faço tudo. Então, eu acho que as pessoas julgam muito,
né? Mas ninguém sabe o que a mulher passa. Ser mãe é um trabalho exaustivo para a mulher. A mulher abdica de muitas coisas na vida para ser mãe, para se dedicar a ser mãe, entendeu? Então, assim, quando eu vejo ele embalada, quando eu vejo as pessoas postando, o pai tá on, o pai tá isso, e só descendo festa, e combo, e pessoas, e garotas e tal. Então, assim, a gente fala, poxa, só não tem pro nosso filho, só não tem para pagar a pensão do filho, tipo assim, sabe? As pessoas querem comparar Jô, que é um jogador de, tipo, nível internacional, quem ele foi, porque Jô foi um grande jogador, entendeu? Jogou em Copa. Qualquer jogador. Assim, como se fosse um jogador miserável, né? Assim, como se ele fosse pobre, como se... E a gente sabe que a realidade não é essa, entendeu? A gente sabe que a realidade não é essa. A gente tem noção, porque a gente sabe da vida dele, né? A gente sabe, cada um teve uma experiência e sabe como viveu. Então, assim, tem coisas que não tem como ele esconder, entendeu? Entendi. Mas eu gostaria muito que isso fosse feito de forma pacífica também, para não ficar toda hora passando por isso, entendeu? Deixa eu te dar uma informação. Vou te dar uma informação agora em primeira mão, então, porque enquanto a sonora do advogado estava no ar, eu conversava contigo pedindo permissão para colocar uma outra informação no ar, né? Então você não ouviu o que disse o advogado. O advogado comentou que o Jô está vivendo uma outra situação no momento, que ele já ganhou R$800 mil por mês no passado e que hoje ele está ganhando 10% disso, R$80 mil por mês, e que ele não tem condições de pagar pensão para todos os filhos como ele pagava no passado, até porque ele tem 8 filhos. Né? O que você acha desse comentário do advogado? O que eu falei para você é o que disse o advogado do Jô. O que você acha dessa fala do advogado? É muito fácil o advogado aparecer agora, mas em 6 meses não apareceu. E o Jô não apareceu em 6 meses para tentar negociar, para fazer um acordo, para conversar, vir pessoalmente. Entendeu? É muito fácil ele agora falar que não tem condição de pagar a pensão e simplesmente a gente sai como uma ruim da história, né? Porque prendeu ele. Então, assim, ia ser preso. Ele tinha noção, ele já sabia que ele ia ser preso. E se esquivou de várias formas para não ser preso e ninguém ia achar. Que essa prisão não ia chegar, entendeu? Talvez se essa prisão não chegasse, ele não tivesse nem aí, entendeu? Da dificuldade que os filhos estão passando. Tudo bem, hoje ele não joga mais, mas eu acho que é tudo uma questão de sentar e conversar. Se ele estiver disposto a sentar, vir aqui, sentar, conversar, ter relação com o filho dele e a gente melhorar isso, claro que eu estou disposto a ouvir. Agora, ele querer impor uma coisa e querer que a gente só simplesmente dê um ok e a relação do nosso filho depender disso, aí não vai existir isso. Pessoal, eu tenho uma pergunta agora, bastante polêmica. Os nossos telespectadores também querem saber. Eu vou fazer essa pergunta e vou dar também um boa tarde, bem-vindos para todos que estão chegando. Nesse momento, às 13h14, tem muita gente sintonizando aqui no Balanço Geral. Eu estou conversando com Sâmia, ela é mãe de um dos 8 filhos que o Jô tem. O filho dela tem 10 anos, Sâmia reclama que há 6 meses não recebe pensão alimentícia e ela entrou na justiça contra o Jô. São 2 mães de filhos do Jô. A Sâmia e a outra mulher se chama Maiara. Maiara, que mora aqui em São Paulo. A Maiara tem quantos filhos? Um também apenas? Tem um filho. O João. O João tem quantos anos? João, eu acho 2 que anos, vai né? fazer da vida. Então, a Maiara Mais ou menos. e a Sâmia entraram na justiça, eram 2 mandados de prisão. E o Jô, agora, pela parte da manhã, foi preso no aeroporto de Guarulhos. Ele está na cadeia. Pela 3ª vez, o Jô é preso, portanto, já foi jogador do Manchester, já foi jogador do Corinthians, de outros grandes clubes, já jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira e agora está na cadeia porque não paga pensão alimentícia. Uma pergunta extremamente importante, eu estava vendo nas redes, tem muita gente perguntando. Você sabe se o Jô, ele juntou dinheiro ou ele estourou tudo que ele tinha? Porque tudo bem que ele não ganha R$800 mil por mês, mas um jogador que capitaliza, que compra imóveis, ele tem uma renda por mês que ele pode também pagar as pensões, certo? Ele não recebe dinheiro de aluguel, ele não construiu patrimônio para tirar dinheiro e pagar as pensões? Assim, na vida dele, né? O que a gente sabe que ele tem alguns imóveis, tem algumas coisas, tem alguns prédios comerciais, ele tem uma empresa, né? Ele está tentando entrar nesse mundo de assessoria no esporte, né? No futebol. Então, assim, eu não acredito. Ele fala assim, claro que ele não recebe mais 800, vamos supor, um salário líquido por mês.
mas ele tem o patrimônio dele e ele não chega para conversar, né? Ele quer impor uma coisa. Você sabe de quanto é o patrimônio dele? Não faço ideia. E eu também nem quero saber. Eu quero só que ele pague a pensão do nosso filho e que meu filho viva em paz, tranquilo, tenha condição de estudar, tenha condição de ter um plano de saúde, tenha uma condição de ter uma vida boa. Tá, outra coisa. Quando o advogado falou que o Jô estava aqui em São Paulo para tentar vender um apartamento para pagar as pensões atrasadas, você acha que o Jô está falando a verdade ou que ele deu mais uma desculpa? Eu acho que não está falando a verdade, não. Por quê? Porque a gente já lidou. Meu filho tem 10 anos, né? Isso há 10 anos. Então, assim, eu acho que não é verdade. Ele falou também que da última vez que meu advogado prendeu ele, que ele vendeu um sítio para pagar a pensão e tira. Então, assim, eu acho que ele não está falando a verdade. Mas aí vai dele, né? Ele cumprindo com o acordo que ele tem em relação ao nosso filho, ele pode fazer o que quiser da vida dele. Né? Tá. A vida dele, eu desejo tudo de bom para ele, que ele seja cada dia mais feliz, né? Inclusive conversei com ele, falei com ele que todos os filhos dele, da maioria, querem ser jogador, que o pai deveria, né? Incentivar, ajudar, instruir os meninos, colocar em alguns canais, que sabe que jogador tem essa possibilidade de cair, nem isso ele faz pelos filhos, sabe? Assim, então eu acho um descaso muito grande que ele tem em relação aos filhos. Não é só o meu filho, não, são todos. Samia, muito obrigado por hoje, que Deus te abençoe e eu desejo que você tenha sorte nessa empreitada porque o teu filho merece e você como uma mãe guerreira merece também, tá? A luta é grande. É isso aí. Mas estamos aqui, estamos juntos. Um abraço para você, Samia. Obrigado demais. Você também. Obrigada. Ela conversa comigo numa chamada pelo WhatsApp, gentilmente atendeu. Muito obrigado ao Danilo, nosso produtor. Grande Danilo, conseguiu fazer esse contato e acabou intermediando essa ligação com a Sâmia.